Fala, galera! Professor Fernando na área. Fazia muito tempo que eu não aparecia por aqui, né? A vida maluca e as coisas que aconteceram, mas graças a Deus estamos bem. Hoje nosso objetivo é falar um pouquinho sobre o exame de angiotomografia dos membros inferiores, que é um exame que a gente, ao longo do período, foi crescendo bastante. É um exame fácil, simples, porém alguns detalhes devem, né, prestar atenção, chamar um pouco mais de atenção para a execução. Uma dica importante é que, por que esse exame cresceu ao longo, né, no período? Porque o Doppler, ele também é um ótimo exame, e ele vem como exame associado para investigação e tudo mais. Então, ele vem crescendo, se faz bastante, rotineiramente, e aí, só que muitos ainda têm dificuldade em executar, e tem algumas dicas legais para que a gente não possa errar esse exame. Tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela, falar um pouquinho sobre esse exame, pretende ser um pouco breve e rápido sobre algumas dicas legais, e assim vocês possam entender, que possam executar. Só quero deixar claro que esse exame que eu estou fazendo, ele está no Smart Simulator da Siemens, e esse paciente exclusivamente ele está sem contraste. Eu só peguei um corpo total, né, de um paciente idoso ou politraumatizado para fazer a simulação. Então, a dica é como que a gente vai executar, tá? Não se preocupem com o exame em si, mas a ideia mesmo é vincular como que a gente executa e como que a gente realiza esse exame de uma forma mais precisa, mais convicta, e que a gente não possa errar no momento que nós estivermos com o paciente mesmo, tá bom? Então, bora lá, vou compartilhar minha tela para que a gente não perca aí tempo com isso. Deixa eu colocar aqui minha tela. Então, compartilhando a minha tela aí com vocês. Então, aparece a tela aí do Smart, né, onde eu vou colocar cadastro de dados convencionais mesmo, vou colocar como anjo de membros inferiores. Então, cadastro simples, nada fora do comum. Então, a partir do momento que eu faço o cadastro, eu vou selecionar para a gente fazer o exame, ele vai abrir as duas abas dos adultos. A gente vai clicar aqui em membros inferiores, e que a gente clicar em membros inferiores, no meu caso, por ser uma forma educacional, ele tem 3 parâmetros. Eu vou usar o parâmetro do meio, que está marcado para aneurismas de artéria aorta, artéria femoral e afins. Eu vou clicar no do meio, ele vai puxar para que a gente possa executar. O meu Phantom que eu vou utilizar exatamente para essa aquisição é o Full Body Native, tá? Então você vai perceber que ele está sem contraste propositalmente, que é apenas um Phantom que a gente utiliza. Então, como nós não temos a estrutura física de um paciente, nem a estrutura física de um gantry, a gente usa de uma forma virtual. Então, zerei o meu aparelho. Se você perceber, ele movimenta um pouquinho a mesa. E aí, a primeira dica que a gente vai pensar logo que a gente for no começo do meu exame é observar a posição do meu paciente, né, a posição como ele estará posicionado, e também a posição do lente. O lente, na verdade, é o FOV do Scout. Então, quanto maior for meu lente, maior vai ser o FOV, maior opção a gente vai ter. Nesse caso, está marcado 1024. Eu vou estender um pouquinho mais, vou colocar 1530. 1024 já é bom, tá? Se você quiser deixar dessa forma. Mas só aumentei um pouquinho só por forma de precaução. Então, a primeira dica que a gente vai fazer para anjos de membros inferiores, observe em lente ou FOV do Scout. Porque assim a gente precisa pegar toda a extensão, né? Esse é o objetivo, do abdômen até os pés. Então, confirmando, a gente vai estender para fazer o Scout. Nesse caso, o Scout está só em AP. Poderia ser feito Scout AP em perfil, da forma que vocês acharem melhor. As duas formas estão efetivas, tá? Então, qualquer um dos dois que vocês executarem está legal. Então, você pode perceber que se ele está de corpo total, os membros estão apoiados na coxa, porque ele é um exame exatamente para que a gente possa fazer simulação de corpo total. Então, eu vou dar um zoom aqui só para dar uma melhorada na imagem e dar umas dicas legais logo quando a gente começa por aqui. Então, percebam que a gente fez o Scout, pegou um pouquinho mais, depois eu vou estender, mas isso para a gente ajustar realmente o FOV da aquisição. E aí embaixo a gente vai ter o contraste e aí embaixo a aquisição. Uma aquisição longa.
Então, a primeira dica que a gente já tem é fazer uma aquisição longa, se for um aparelho da Siemens, outro, fazer uma aquisição grossa com recon fininha, porque vai facilitar para que você possa fazer o MIP e depois o 3D, tá? Então, essa é uma dica. Se você tiver um aparelho que não tem essa opção, então faça a aquisição fininha, vai deixar o exame um pouquinho mais lento. Outras dicas, onde a gente vai monitorar. Então, monitorar para a gente, das Anjos, é legal que a gente tenha noção mais ou menos do ponto. Vou dar um zoom até a mais, senão fica muito pequenininho aí no vídeo. Então, toda vez que eu for monitorar para fazer uma Anjo, é legal a gente monitorar mais ou menos uma posição 5 centímetros acima da crista ilíaca, na artéria aorta infrarrenal. Por quê? Porque além de a gente monitorar aí vai ser o nosso ponto de partida, porque é exatamente nesse ponto que a gente consegue ter noção. Então, onde está a artéria aorta infrarrenal, a bifurcação com as ilíacas anteriores e posteriores, e aí ele vai seguir o caminho para femoral, poplite, tibial anterior, tibial posterior e vai descendo. Então, a primeira dica é monitorar na artéria aorta abdominal infrarrenal. E é a partir daí que a gente vai criar a nossa extensão do nosso bloco de cortes. Outra dica também legal, anjos de membros inferiores não precisa fazer fase pré-contraste. Só se for protocolo da instituição ou se o médico solicitar. Fora isso, a gente vai irradiar muito e vai ser de uma forma meio desnecessária, porque a prévia, né, o pré não vai ajudar a gente a ter um bom resultado, um bom diagnóstico, tá? Então, essa é uma dica legal. Então, colocamos um monitoramento. Vou subir um pouquinho mais aqui agora para a gente melhorar a imagem para ver a extensão. Legal. Então, agora a gente consegue ver a extensão do corpo inteiro. Aí vamos lá trabalhar na parte de protocolo mesmo. Então, eu vou olhar para o contraste, vou dar 2 cliques no protocolo e vou investigar qual contraste que eu tenho, qual tempo. Não precisa ser nada absurdo, não precisa fugir fora do que a gente tem naturalmente. Fluxo de rotina de anjo, né, de 3,5 a 5, de acordo com as condições. É um fluxo mais lentificado, porque é membros inferiores. Então, 4 por segundo já fica bem legal, né? 4 ml por segundo fica bem legal o exame. 5 fica maravilhoso. E se houver uma necessidade mesmo, o acesso for ruim, até 3,5 dá para fazer, porque é um fluxo mais lentificado. E se a gente colocar aí também um HU de 150, que a gente mesmo, o HU, de 100 a 150, que é o mesmo HU que a gente usa para anjo, de aorta torácica, abdominal e membros inferiores e as ilíacas também. Então, observar esse detalhe do contraste, observar os detalhes do tipo de contraste que você tem em mãos. Se você tiver o 300, 350 ou 370, pode usar qualquer um, tá? Eu recomendo para fazer no 350, que ele é mais denso e tem uma boa visualização da imagem. Dá uma boa observada no HU, né? Não pode esquecer, e o tempo que a gente vai começar a monitorar. 10 segundos está legal, e o meu trigger, que é o meu HU, ele está exatamente de 100. Então, 10 segundos está legal, que é o meu delay, e, consequentemente, também um HU de 100 ou HU até 150, tá bom. Agora a gente vai estender para fazer a aquisição. Então, vamos lá colocar as nossas linhas para a gente não cortar a estrutura. Então, o ideal é a mesma base que vai estar o seu monitoramento, é a mesma base que a gente vai colocar a linha superior. E aí, essa linha inferior, no meu não está aparecendo, mas no seu tem que fazer, tem que ir até o final dos pés. Por quê? Porque o vaso sanguíneo se estende até a planta dos pés. Então, o meu não está aparecendo, mas você vai ter que fazer do seu aparelho aí, pegar a aquisição 5 centímetros acima da crista ilíaca e até o final dos pés, certo? Tem que fazer dessa forma porque os pés são incluídos no exame de anjo. Só faz ao contrário se o médico solicitar. Fora isso, não é recomendado. Outra coisa importante que eu acho que tem que ficar muito atento aqui. Nós pegamos a metade do tórax, metade do abdômen e da anjo. O legal é você orientar o paciente no começo da aquisição, para que ele enche o peito de ar ou solte o ar e para de respirar. E quando estiver no centro da coxa, pedir para ele respirar. Por quê? Essa imagem pode sair tremida, essa que estiver vamos dizer assim, no meio do abdômen, né, infrarrenal. Até o pubis pode sair tremida. Então, a dica que eu te dou é, pede para o paciente fazer a respiração legalzinho,
Aí quando chegar lá no centro da coxa, lá no diáfise do fêmur, pede para ele respirar, isso lógico, de uma forma orientada, que é o legal, que é o que a gente espera. E a última dica, que a gente encerra isso legal, é toda vez que você fizer uma aquisição, fazer um retorno. Por que a gente tem que fazer um retorno? E aí é a dica. O retorno, ele é muito importante para a gente estender esse processo, deixa eu ajeitar o nosso retorno, e fazer um retorno só para os pés ou dos pés até o centro da coxa. Por que fazer um retorno até o centro da coxa? Tem 2 pontos chaves nisso. Primeiro, se o paciente tem uma obstrução de qualquer vaso sanguíneo dessa região, o fluxo ele é mais lentificado e as artérias são pequenas. Então, se você acaba fazendo o seguinte, você coloca só uma única varredura e o contraste está lá na femoral e você já está aquisição lá na planta do pé, você vai perder essa quantidade de contraste que vai partir da artéria poplítea até os pés. Então, a dica é fazer uma varredura geral, que é essa daqui, ó, que está na cor rosa. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, essa é uma varredura no geral, tá vendo? Que vai de superior lá da infrarrenal até os pés e fazer um retorno, né, que pode ser imediato ou pode aguardar 10 segundos. Aí depende muito do médico e como que você vai trabalhar no seu setor. Eu gosto de fazer após 10 segundos. Por quê? Porque a gente acaba pegando esse retorno legal. Outra coisa, se você tiver um aparelho muito bom, ele vai atropelar o contraste. Ele vai acabar adquirindo mais para baixo, e aí quando você vê o contraste está lá em cima e a aquisição está lá embaixo. Então, esse retorno ele é um retorno essencial para que você consiga pegar esse contraste nessa posição, coisa que você não conseguiria ou por causa do fluxo, que está lentificado por conta de uma obstrução, ou simplesmente pelo fato de o aparelho ser muito rápido, ele fazer a varredura e voltar e você não conseguir. Algumas instituições chamam esse retorno de retorno bota, como se fosse uma bota mesmo que a gente utiliza. Então, o retorno bota é aquela aquisição que vai até os pés e quando ele retorna até o centro da coxa, ele é tratado como retorno bota. Então, eu só vou fazer a aquisição só. Deixa eu ajustar esse retorno bota aqui rapidinho, para que a gente consiga. Eu não vou colocar ele como imediato, tá? Eu só vou colocar só como... Só mudar aqui de fit to head. Então, beleza. Então, bora lá só para a gente explicar como que vai ficar, então, onde a gente vai monitorar e como que a gente vai adquirir para que o objetivo maior que a gente tinha já está aí estipulado. Então, primeira imagem gerada, né? Aí a gente está monitorando, lógico que a minha é um simulador, então ele não vai aparecer exatamente no ponto, mas de vocês aparece bem embaixo das artérias, bem embaixo das artérias renais ou bem embaixo do polo inferior de ambos os rins. E eu vou preparar a minha injetora, que é uma injetora virtual também, mas para vocês se serviriam aí com uma injetora real mesmo. Então a minha é virtual, diferente de vocês. Mas o propósito, vou aplicar aqui. Eu vou clicar no Open Bolos, que aí sim é a minha virtual, tá vendo? Eu vou deixar aqui embaixo no cantinho. O meu não vai aparecer contraste, até porque a gente está fazendo uma simulação, mas vai dar para a gente trabalhar bem legal. Então, vou dar um start, ele vai fazendo, né, o monitoramento. Vou tirar daqui um pouquinho para vocês acompanharem. Então, após 10 segundos, ele vai fazendo, ele vai monitorando, 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 até chegar no nível de 100 a 150 HUs, que é o que a gente pré-estipulou, e ele vai fazer a varredura da forma que a gente combinou, que vai lá da parte superior, né, do polo inferior do rim esquerdo, e vai adquirir até a região dos pés. Então, lembrando que esse não tem contraste, esse é apenas uma simulação. Então, ele vai chegar até a localização dos pés. O meu não tem os pés, porque é um Phantom,
mas basicamente dá para vocês entenderem como que a gente executa o processo. Então ele vai até o final, e aí depois você pode colocar um timer, né, para você fazer os 10 segundos de retorno bota, ou simplesmente colocar aquele retorne automaticamente. O meu está aqui na sequência, tá vendo? Eu vou colocar para a gente já adquirir, e ele já vai adquirir como retorno bota, ele vai de baixo para cima, para que a gente possa ter esse parâmetro aí. Está dando um tempo, mas eu acho que tá legal. Vou colocar para adquirir, senão não vai dar tempo aí no vídeo. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, mas espero que vocês tenham entendido essa relação. Então, vou parar de compartilhar a minha tela. Vou voltar aqui rapidinho, parar de compartilhar a minha tela para a gente fazer esse feedback aí de encerramento. Então, parando de compartilhar minha tela, voltei aqui. Então, ele é um exame considerado simples, é um exame muito realizado hoje e que tem muita dica de informação. Entendam que o que a gente passou aí é a forma que é feito no dia a dia, né? Então, entenda a aquisição, onde inicia, onde termina, onde está o trigger, né, que é o HU. Observar bastante em relação ao retorno bota, que algumas instituições pedem para fazer, é extremamente importante, tá bom? Então, se caso aparecer uma anjo de membros inferiores, não fique desesperado, é simples a forma, é simples a execução, entra lá no canal do Prof. Godoy e assiste ele, porque aí você vai ter noção como executar de uma forma simples, rápida e objetiva, tá bom? É isso, galera, um grande abraço para vocês, saudades, e aí da próxima vez curtam, compartilham, repassa para a galera, que esse é o nosso objetivo. Um abraço, tchau, tchau.